Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Nesse Café Central é com muito gosto de receber dois convidados. A professora Saidu Bangura é doutora em Linguística, professor na Universidade de Cabo Verde, também membro do Conselho Científico de Alma CV. Professora Elvira Reis, professora, doutora da UniCV, também membro do Conselho Consultivo de Alma, Associação de Promoção de Língua Materna. Esse dia de hoje, se calhar não está a começar para a professora Elvira Reis, é uma oportunidade para não refletir sobre esse percurso que Nós Língua tem feito, desafios ainda que ele tem para frente, o que é preciso fazer para ele ser oficializado. Nós Língua de saúde, boa saúde, não te a falar cada vez mais e melhor crioulo, ou nem por isso, professora? Bom dia. Bom dia. A língua cabo-verdiana está num processo de desenvolvimento natural e, como qualquer língua, nesse processo de desenvolvimento natural, ela está de boa saúde em termos de instrumento de comunicação do cotidiano, do dia a dia, de expressão de nossas emoções, importante também para o desenvolvimento de nossa inteligência, de nossa criatividade. Então, ela está de boa saúde. O que realmente ainda não está a perceber que tita falta a língua é aquela questão da institucionalização, aquela questão da oficialização, aquela questão de criar condições para que ele desempenhe uma função social ainda maior, que é transformá-lo na língua oficial, na língua de comunicação pedagógica, no sentido que é maior espaço de necessidade de oficialização e de institucionalização da língua cabo-verdiana é na sala de aula, na comunicação pedagógica, porque Cabo Verde está a assumir a educação como, o mundo, aliás, está a assumir a educação como um dos maior fator de desenvolvimento humano. Então, esse papel de língua materna na educação para promover desenvolvimento integral, desenvolvimento cognitivo do sujeito é extremamente importante. E então, durante estes muitos séculos que Cabo Verde teve, sem essa ferramenta, ele redundando um grande prejuízo para o desenvolvimento humano na Cabo Verde e para o próprio processo de educação e de valorização da língua. Professor Saidu, não te falar mais crioulo, não te falar mais português, não te espiar agora, por exemplo, nas redes sociais, esses jovens, esses adolescentes, isto de expressar mais na crioula, eles têm mesmo dificuldades na português. Isso é bom sinal? Muito bom dia a todos. É um bom dia para nós. Hoje em dia, para nos falar sobre a língua cabo-verdiana e tudo línguas maternas. E a língua cabo-verdiana, e Carlos Simão está falando, depois de massificação da educação, não é? O que acontece é que a língua cabo-verdiana começa a descrioliza, quer dizer, começa a perder aqueles elementos mais fundamental como língua, digamos assim, propriamente dito, e começa a ser aportuguesado. É um criolês, mais ou menos. Exatamente, então é aquilo que está acontecendo. E por isso a nós não está defende que língua cabo-verdiana tem que estar na escola, não é? Não só como opção, digamos assim, e tem que ser como uma disciplina fundamental, não só na liceu, mas também na escola primária, escola básica, porque ela é que tudo aquela formação, digamos assim, da identidade cultural e também da personalidade da criança começa. Então, se, por exemplo, e se a Unesco, 1953, é revisitado na 2003, não é? Se não vai naquela linha lá, que, por exemplo, que tem um espaciamento entre língua de casa e língua de escola. Então, se língua de casa é usado naqueles primeiros 2 anos como língua de instrução, o que acontece? Então, bem, o que a minha colega acaba de falar, não é? Aquele processo de desenvolvimento cognitivo da criança está a ser muito mais desenvolvido. Olha só uma coisa ali. Muitas vezes que países desenvolvidos que têm uma língua só e que língua que está utilizada como tanto a língua de instrução e língua como disciplina, botou hoje desenvolvimento muito mais rápido e ninguém é marginalizado. Mas no país onde, por exemplo, tem várias línguas e tem uma língua oficial que é utilizado, não é, como língua da escola, língua de administração pública ou língua da justiça, o que está acontecendo? Muito alguém está a ser, digamos assim, marginalizado e não considerado como aquela pessoa que deve ser. Por quê?
Você tem que transitar de boa língua de casa ou língua de boa comunidade para poder falar que é língua oficial, que é língua de poder e língua econômica. Mas não te via teu pai te dizer assim, bom, mas este menino logo cedo já está a começar tu tem contacto com português, porque aqui estes desenhos animados é tudo em português, portanto, escutei qual é que é a dificuldade depois de menino ir para a escola e ser confrontado com língua que escuta falar na casa, né? Tem conhecimento estrutural de boa língua é uma coisa e tem conhecimento ou ser proficiente naquela língua é outra coisa. Então, se você conhece a estrutura de boa língua, você consegue aprender a segunda, terceira, quarta língua. Agora, se mantém no sistema educativo ali, não é? Que você tem língua portuguesa como língua oficial da escola, e depois você tem língua francesa, língua inglesa, não é? A partir de quinta classe, o que acontece? Você promove o que nós chamamos de semilinguismo. Quer dizer, você promove multilinguismo, mas você deixa aquele pilar central, que é a primeira língua, que você tem conhecimento, não é? Você é proficiente naquela língua, você fala direito, mas você conhece, digamos assim, essa estrutura. Você aprende em termos de poder utilizar o que nós chamamos estudos comparativos com outras línguas, lá que você perde aquela proposta de ser multilingue. Não é? Você ser multilingue a partir da primeira língua. Muito bem, professora Elvira, portanto, agora não tem uma experiência de introdução de língua materna, acho que é no 10º ano, ele devia ser mais cedo. Retomando um pouco aquilo que a minha colega Saidu está a falar, e se calhar para não fazer ali uma separação. Quando o jornalista Carlos Santos está a falar que tem criança, ou tem pais que está a defender que tem crianças que desde muito cedo têm compreensão de língua portuguesa, que as crianças lá é que constitui um problema para o sistema educativo, porque eles têm língua portuguesa como língua materna. E a nossa preocupação é que as crianças que têm português como língua materna. Nós, na Cabo Verde, não tem crianças que têm, ainda que seja uma percentagem muito reduzida, mas não tem criança que tem nenhum problema com esse processo de desenvolvimento cognitivo, nem com esse processo educativo, porque isto tem português como língua materna. As que têm problema em aprender inglês, as que têm problema em aprender francês, é bons alunos na escola, é pouco. Mas é bons alunos na escola exatamente porque eles têm português como língua materna. Tem toda uma cultura lá em casa que está a fazer com que eles tenham uma proficiência na língua portuguesa igual ou muito próximo de um falante nativo do português. Então, que ele é um problema para o sistema educativo. Aquele problema para o sistema educativo é exatamente essa criança, é que Bernstein está a dizer que a questão de educação linguística ele pode ser um grande fator de exclusão social. Porque já numa comunidade onde é que você tem a mesma língua, por exemplo, não te falar de língua portuguesa e vou-te falar de diferentes níveis de língua, e que o nível de língua que botei na escola é diferente que o nível de língua que botei na casa, já está a provocar um desequilíbrio, e Bernstein dizer que ele já por si só ele é um fator de exclusão social. E por isso que, por exemplo, Bourdieu bem falar do mercado das línguas. Então, que as línguas que têm valor e que as que têm menos valor. Agora, não trazer isso para o nosso contexto nacional. Não é que Boca tem uma diferença em termos de níveis de língua, mas Boca tem uma diferença de línguas. Boca tem uma língua no sistema de ensino, que é veículo da comunicação científica, da comunicação pedagógica, e botar uma língua de casa, que é a língua do cotidiano, onde é que aquela criança está a construir toda uma visão do mundo, onde é que ele está a desenvolver toda essa inteligência e toda essa criatividade, desde o desenvolvimento interuterino até os 4 anos, até os 48 meses, que é a altura que a sinapse linguística está a estabilizar. E quando ele chega na escola, todo esse processo de desenvolvimento e de aquisição natural, ele é desprezado. Mas botem crianças que esse processo de desenvolvimento natural decorre na língua portuguesa ou com muita frequência da língua portuguesa. Então, aquilo que eles escutam lá na casa, se a audição, que é aquele base para desenvolvimento desse repertório linguístico, é que a fala, que é a nossa base de desenvolvimento da nossa competência linguística. A audição é aquele que nós não te ouvimos. E por isso que quem quer te ouvir quer te falar.
É aquilo que não te ouvi. Então, ele também redunda realmente para aquela criança que sempre ouvi crioulo, que sempre fala língua cabo-verdiana, desde o seu desenvolvimento interuterino até ele vai para a escola, ele está redundando num prejuízo muito grande. E o que tem de nós avançar em termos de políticas é que os próprios políticos estão a ser filhos como exemplo. Minha filha nunca teve problema de língua portuguesa. A boa filha tem português como língua materna. Então, naquele que não queria nivelar, nós não temos injustiça social naquela camada de crianças que têm língua portuguesa como língua materna. Muito bem. Estou a pegar nesse sai do quase tudo não tem esse debate, não estou a trazer as questões, linguistas debate a fazer-se este trabalho, moda já não dizer assim, se não apostar, digamos, no ensino, não te falar melhor, não te aprender outras línguas muito melhor, não te falar português até melhor, não te aconchegar nas línguas, tudo se estrutura, mas a verdade é que, do ponto de vista político, sucessivos governos, é como se isto a fazer orelhas moucas aquilo que linguistas e especialistas te a dizer, ou seja, tudo não está a falar daqui as mesmas coisas, mas a verdade é que não tem isso, portanto a crioula não é oficial, ele de ser agora conta-gotas introduzido no ensino, há aqui digamos, distância entre linguistas e políticos, não é? E talvez, Carlos, se no job a participação política cabo-verdiana é feita na língua cabo-verdiana. Sim, quando te interessares, não é? Não, espera. Antes disso, antes de seres interesses, campanhas políticas é a ser feito na língua cabo-verdiana, não é? E tudo políticos conquista votos através da língua. E mesmo nossa Constituição é muito claro em termos da língua cabo-verdiana. Jobi, esqueci a Constituição, sempre não está com ele, esqueci na casa por causa de coisa. E se o Jobi, por exemplo, artigo 7º-I, responsabilidade ou tarefas do Estado, não é? 7º-I, o Estado tem tarefa de promove e preserva, não é, a língua e a cultura cabo-verdiana. 7º-I, que foi acrescentado depois, acho que na 98, que foi acrescentado. Agora, e hora que hoje, de que forma que a língua cabo-verdiana é a ser, digamos assim, promovido ou preservado? É utilizado na política, essa ganha votos, na noite de eleição, tudo está falando português. Não é? É lá que isso começa de o que não está chama elite closure. Quer dizer, está falando que, ok, já não ganha voto, agora é nossa vez para não tomar poder na mão e para não utilizar o cima do CRE. Agora, ok, se tem batata quente no parlamento, o que está acontecendo? Essa fala língua cabo-verdiana. Quer dizer, para fulano que nos talita representa nós. Mas o que increve mesmo... Alguns estão a dizer assim, tinham falar diretamente para cabo-verdianos. Exatamente. Mas o que mesmo que increve e hora que boa, por exemplo, panorama ou ecossistema linguístico na educação, botou hoje aqui, por exemplo, tem mais presença da língua portuguesa e tem a presença de outras línguas, por exemplo, língua inglesa, língua francesa, e tudo alguém está falando, não, para aprender que as línguas, porque aquilo que está dando o poder, não sei o quê. Mas o que não está esquece? É antes de a língua portuguesa, começa na língua cabo-verdiana. Porque, por que não está chamando língua materna? É porque é naquela língua, não é, que começa a ouvir desde a barriga de mãe, digamos assim. Não é? Tem que tem aquele processo, até chegar na escola, e mesmo na escola, a nossa professores não estão usando língua cabo-verdiana, não é? Mesmo dentro de sala de aula, hora que, por exemplo, matéria é difícil para alunos entenderem, coisa acontece, resume, e aquele frase que eu falo na língua cabo-verdiana já esclarece tudo. Então, nosso interesse nisso é que, para políticos, pensa que tem povo. E se tem povo, e para manter a identidade cultural e a cultura do povo, essa língua é fundamental na educação. E em que sabe se não te lembra? 16 de junho de 1976. O que dá aquele massacre de Soweto? É o quê? É por causa do esquecimento de língua de criança. Então, aquele greve que se faz é aquilo que acontece, que eles matam as crianças na rua, não é? E não está celebra 16 de junho, mas não está esquece que tem língua materna na Cabo Verde que precisa de ser, digamos assim, utilizado como língua de instrução naqueles primeiros 2 anos e como disciplina. E agora, não pode até parabenizar, não é? Esforço desse atual Ministério de Educação, não é? Que pelo menos, o que não está falando, que eles
trazer língua e cultura cabo-verdiana, quer dizer, cultura cabo-verdiana que era ensinado em português, que era para mim um contramão, não é? Porque cultura cabo-verdiana é tudo expressado, digamos assim, na língua cabo-verdiana, não é? E ensinado na língua portuguesa para mim era quando começa a dar aula ali na Pedro uma Gomes. contradição, não é? Exatamente. Então, quando eles vêm introduzido como opção, pronto, eu tudo que é decreto, leis, etc, etc, que tudo é reforço português, mas não hoje, por exemplo, que a língua cabo-verdiana é como opção e também tem palavra experimental. Até quando? Experimental, até quando? É preciso no job a língua cabo-verdiana, língua do povo, seja quanto for a variante que não tem, que interessa é a única língua que une tudo cabo-verdianos. É preciso estar na escola. Muito bem, professora Elvira é um daqueles autores desse manual de 10º ano. Já lhe começa a ser implementado, de maneira que a reação de alunos? Não, é que ele ainda tem fase experimental. Assim, na Cabo Verde, tudo aquilo que é importante e que está relacionado com a língua cabo-verdiana é experimental. A LUPEC teve como alfabeto experimental durante 10 anos. Sim, já não teve ensino bilingue também, experimental, não é? Exato, não teve ensino bilingue experimental que dá um resultado fenomenal nos anos 80, que era uma escola que publicamente pessoas estão a falar da chamada escola de Funanã, mas que aumenta o nível de alfabetização na Cabo Verde substancialmente. Se hoje não te falar que na Cabo Verde não tem um analfabetismo residual, ok? Que é pessoas que verdadeiramente que têm condições de chegar na escola, não saber que esse contributo muito grande foi dado para esta escola de Funanã, que era uma escola bilingue, que estava a começar na língua cabo-verdiana, que foi um projeto dinamizado pela professora Dulce Pereira. Mas também foi experimental, depois desaparecer. Não teve uma experiência bilingue que estava num caminho muito, muito certo, muito adequado, que também foi experimental, e agora não tem uma unidade curricular que não é nada satisfatório, mas, como eu estou a dizer, ele é um primeiro passo, né? E ele é fragilizado no sistema. Ele é tão fragilizado, que ele está a concorrer nos anos finais da educação, que disciplina de literatura portuguesa. Ele te aparecer como opcional, botem língua cabo-verdiana e literatura portuguesa. Para crianças na Cabo Verde, para adolescentes e jovens na Cabo Verde que ambicionavam a estudar na Portugal ou na Brasil, evidente. É legítimo que eles escolham literatura portuguesa com a ideia de que escolhendo literatura portuguesa, este aumenta a competência linguística naquela língua que este vai mais tempo fazer essas faculdades. Então, é tudo medida, não te entender que é tudo medida, é de modo, mesmo que você dizer assim, é uma boa vontade, mas é de modo que é para encurralar a língua cabo-verdiana. Ele nunca tem uma visão de sua importância e por isso não te minimizar, ainda que aquela medida que não te bate mais é uma medida para valorizar, mas em paralelo botei uma estratégia de minimizar aquela língua cabo-verdiana. Mas hoje não te ouvi também a teu jovens, aliás, as pessoas te dizer que se for oficializado, se crioulo vai para ensino, praticamente não te já de falar português, aliás, não te espiar nas salas de aulas, quando tem algum debate, alguma matéria, alunos te perguntar, professor, não pode falar em crioulo, não pode desenhar ideia na crioulo. Ou seja, também. Então tem esse receio, se calhar, do ponto de vista político, de que se oficializado e se criou agora tem um espaço formal de ensino, se calhar agora que não está a falar menos português. Sim, e qual que seria nosso receio com relação? Para já que ele não é verdade, a metodologia de ensino de línguas é que te determina o futuro de línguas. Cabo-verdiano, no sistema, ele está fragilizado e nós, alunos, temos pouco rendimento. E a hora que me falar de rendimento académico, me falar de construção do conhecimento efetivo. O menino está a fazer uma prova de filosofia, ele está a tirar 19 naquela prova de filosofia. Amanhã vou-te perguntar alguma coisa daquela prova de filosofia, ele quer saber dizer. Porque ele memoriza aquela informação, ele manda aquela informação para ser memória de curto prazo e se ele tem memória de curto prazo, ele que construir nenhum conhecimento. Claro. Ele que construir nenhum conhecimento. Então, depois, quando nós alunos chegam a Portugal, nós alunos têm que fazer outras provas. Quando nós alunos chegam a Portugal, eles têm dificuldade, mesmo crianças que saem dali com boas notas no ensino básico e secundário,
aquela tentativa. Porque que a criança tem que sair dali para estudar 9º ano e quando ele chegar na Portugal ele tem que ir para 7º ano? Porque, e às vezes saído com boas notas. Agora, que as notas estão redundando no conhecimento efetivo, na aprendizagem para toda a vida. E porquê que porque, exatamente, ele que compreender aquela mensagem, ele interiorizar aquela mensagem, mas ele que compreender aquela mensagem. Então, não tem que consciencializar os políticos da importância cognitiva para nós, professor, também saber gerir esse repertório linguístico, que ele criança que tem português como língua materna, ele é uma criança bilingue, ele tem um passo à frente, mas que te vai fazer minha criança que tem cabo-verdiano como língua materna ser uma criança bilingue é aproveitar toda essa competência na língua cabo-verdiana, clarificar se gramática implícita, que ele tem explicitar essa gramática e mostrar-lhe que explique regras de boa gramática. Agora, refletir sobre regras novas dessa língua que vou te aprender a partir de regras de boa gramática. Então não tem esse problema. E não está longe de chegar. Sobre aquele mesmo questão, um linguista senegalês escreve um livro, The Impact of Mother Tongue Illiteracy and Second Language Acquisition, The Case of French and Wolof in Senegal, que, por traduzir, é o impacto de analfabetismo na língua materna, na aprendizagem de segunda língua, caso de Wolof e francês. Qual que é essa conclusão? Conclusão é o seguinte, que quando criança, não é, que tem que ser língua materna, que é diferente da língua da escola, não é, que conseguir tem literacia na sua própria língua, é que até tem sucesso na escola. Então, todos os desafios que nós temos no sistema educativo cabo-verdiano é por causa daquele analfabetismo na língua cabo-verdiana. Então, se logo cedo, a partir da primeira classe, não utiliza a língua cabo-verdiana como língua de instrução, o que acontece? A criança está tendo domínio, não é? Não só da matéria, se minha colega está falando ali, que muitas vezes crianças decoram a matéria, e depois utiliza a língua portuguesa como disciplina naqueles primeiros 2 anos, e depois na terceira e quarta classe muda o sistema. Português fica como língua de ensino e a língua cabo-verdiana fica como... Mas que ali que estava a pressupor que no formato tinham professores também na... Exatamente. Na então ali que é nosso apelo é que o sistema educativo, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, não é, poder fazer digamos assim, casamento em termos de financiamento, não só de formação para professores da língua cabo-verdiana e língua portuguesa, mas também outras disciplinas que, por exemplo, podem ser ensinado, por exemplo, na língua cabo-verdiana, não é? E agora, falando mesmo de gramática, ou aquele processo de desenvolvimento da língua cabo-verdiana, no Poreta começa em 1887, que foi publicado a primeira gramática da língua cabo-verdiana, que é Antônio de Paula Brito, não é? Imagina, desde 1887, não é? Até agora, Cabo Verde está produzindo matéria didática e não só gramática, mas também obras literárias e até, por exemplo, por utilizar música em termos, por exemplo, de... Ok, mas porquê é que não tive pessoas a dizer, bom, o tempo tem que regar de resolver isso, com o tempo, tem de chegar um tempo em que, enfim, a crioulo acabar a ser oficial. Será que não tem de esperar sempre para tempo? Não, e esperança é o último para morrer, não é? E não tem esperança que, como já tem 12 políticos, digamos assim, Presidente da República e Presidente da Assembleia Nacional, já têm interesse, agora falta pronunciamento de governo, não é? Não, falta pronunciamento de governo e também, e não tem deputados, digamos assim, nacionais, que é linguista. Esse linguista, eles têm interesse, até por isso chama nomes, não é? Não que alguns deles já se publicam obras em defesa da língua cabo-verdiana. Então, o que falta é que os 2 maiores partidos, não é, unem a favor da língua cabo-verdiana. Deixa-me perguntar uma coisa, se é verdade, pode ser também mais um tabu. Às vezes pessoas estão a dizer assim, se bobar numa repartição, vou falar crioulo, isto tratava assim, enfim, acho que te dava devido atenção, mas se eu chegar lá, vou falar aquele português, aí já a coisa muda de figura, né? E até a 2023 ali tem um decreto-lei, decreto-lei de 2023, artigo 52, aquele decreto-lei que a língua da administração pública é língua oficial. Mas no bem no artigo 9,
título daquele artigo é Línguas Oficiais. Mas Plural. Que Estado te criar condições Exatamente. Até quando que não está a criar aquelas condições? Agora já não tem tudo. Quantos linguistas cabo-verdianos que não tem? Agora, já não tem manual, exatamente, não é? Para aquela disciplina opcional no 10º ano, muito bem. Mas é preciso interesse político, interesse também cultural. Você espera que os dois ministérios, não é? Se estão bem, não é? Atores que os dois ministérios estão bem, não é? Em termos de o que eles devem fazer em termos da oficialização da língua cabo-verdiana. Professora Elvira. Mas também vou ter uma outra postura da pessoa que está dizendo assim, ele bem que mania de branco, bem falar mais em português, também é verdade. E na escola, por exemplo, entre adolescentes, ele é motivo de bullying. Se boa para criança ele está a falar português lá na casa, ele vai para o liceu e ele chega na meio de seus colegas de falar português, te perguntar, isto é pagou, né? Então, aquela criança, é como se ele tenta assumir uma postura que não é cabo-verdiano, que não é nacional. Mas já é diferente de um cabo-verdiano, é que te vai para a escola portuguesa de Cabo Verde e, portanto, que é obrigado a falar português lá, inclusivamente no intervalo. A falar português. Até essa questão, claro, exatamente. Até essa questão da língua de escola, se não querer determinar o que é língua de escola, não tem que estar na escola. Minta visitar escolas, minta assistir aulas, mas professor, porque mesmo ele apanha trabalho. E nas escolas hoje, quem fala português é o professor de português. Nem diretor de escola, nem contínuo, nem funcionário da secretaria. É o professor de português na aula de língua portuguesa. Botem professores de matemática, professores de física, professores de biologia, professores de outras disciplinas, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, de fazer essa aula na língua cabo-verdiana. E acho que aquele é que tem salvado nós, é por causa de que ali que ainda não tem algum sucesso. Mas tem alguma coisa que me queria fechar, aquele que é se não insistir, nós não temos cometer um crime de acordo com os direitos, Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, não está a cometer um crime contra a humanidade, porque aquela declaração está a dizer que todas as crianças do mundo têm que ser alfabetizadas na sua língua materna. E que ali foi na 53, Unicef reforçado em 1999 e ainda hoje todos os estudos estão a apontar para esse prejuízo quando não quer fazer e não te insistindo a fazê-lo como se Cabo Verde que tivesse consciência de que esse processo é que está passando ao desenvolvimento. Não estou a dizer nós Portanto, é um país de desenvolvimento. É uma agressão e é uma violação de direitos humanos. É uma violação dos direitos humanos. Para além dele ser uma aberração cientificamente falando, nós como linguistas não entendê-lo como uma coisa que realmente cabia-nos na cabeça, não estou a dizer. Situação linguística de Cabo Verde, políticas linguísticas, medidas de planificação linguística, é totalmente de ponta cabeça na Cabo Verde. E não saber que é necessário fazer um trabalho, não te falar, por exemplo, de formação de professores, de massificação de formação de professores, é necessário não formar esses professores, mas se professores que tivesse de respeitar, ou seja, que tivesse de considerar o repertório linguístico de aquela criança, e o sucesso escolar na Cabo Verde seria muito maior. Em menos de um minuto, professor. E em menos de um minuto, um cresceu baseado naqueles direitos humanos reconhecidos pelas Nações Unidas, Unesco e Unicef, e por isso que, por exemplo, um capítulo do livro de nós, no chamado Cabo-Verdian in Education, Linguistic and Human Rights, é um direito humano que não tem. E a recomendação que saiu na nossa conferência a 10, não é? No FLA, que na quadro de comemoração de 50 anos de independência de Cabo Verde, tem que oficializar a língua cabo-verdiana para todo alguém especialista, pessoas para debate, questão de ensino bilingue, não é? Mostra riqueza, necessidade de ensino que prende na língua cabo-verdiana. Fazer a proposta de um referendo para pergunta ao povo se quer oficialização da língua. Exige respeito para parte de governantes com o parlamento para cumprir as leis internacionais que está para pedir uso com o ensino da língua materna. Se minha colega acaba de falar, não é? Para ter atenção que a recomendação do Banco Mundial, até Banco Mundial, está a falar que a língua materna é muito importante no ensino e na educação da criança. Muito bem, nunca tem mais tempo, passou para agradecer. Sai do Bangurá, doutora em linguista, professor da UniCV, também professora Elvira Reis, doutora, professora de UniCV. Obrigado por esse contributo, tempo passado depressa demais, mas enfim, não te continuar a refletir sobre nossa língua materna. Obrigado por ter vindo ali a esse Café Central de Rádio de Cabo Verde.